Oi, gente, estamos aqui no AC 24 Horas novamente com o Médico 24 Horas e hoje nós temos o privilégio de fazer aqui uma entrevista fantástica com uma das médicas mais conhecidas do estado do Acre, ela que está fazendo atualização na área dela lá no Einstein, na Beneficência Portuguesa, no entorno de São Paulo, ela que trabalha na Clínica Santé, trabalha no estado do Acre também, uma médica muito conhecida na Unimed, o nome dela é Thalita Ribeiro, reumatologista. Hoje a entrevista está fantástica, Thalita. Muito boa tarde. Prazer em tê-la aqui. Thalita, primeira pergunta que não quer calar. O que o reumatologista faz? Tá. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Então, uma dúvida comum. O que o reumatologista trata? Muita gente se pergunta, acha que é só idoso. E, na verdade, o reumatologista ele vai tratar as doenças dos ossos, tendões, músculos, ligamentos e as doenças reumáticas autoimunes no geral. As pessoas conhecem como reumatismos e, popularmente, né, na verdade, são as doenças reumáticas no geral, que existem mais de 100 tipos diferentes. E é basicamente o músculo esquelético, né, o aparelho locomotor no geral, e essas doenças autoimunes que a gente Não trata. estuda só reumatismo, né? Porque Não. antigamente nós escutávamos falar dois tipos de doença. Ou eu estou com reumatismo ou eu estou com febre reumática. Qual é a diferença básica já, Thalita, entre o reumatismo e a febre reumática? A febre reumática, sim, é um diagnóstico. Você tem os critérios diagnósticos bem definidos. É uma doença de criança e adolescente. E o reumatismo é um nome popular. Se você tem uma dor nas articulações, você já disse que tem um reumatismo. E, na verdade, não é bem isso, né? Thalita, a doença de garganta, amidalite, né? Ela dá muito febre reumática, ela avança ali questão articulação, cardíaco, né? O importante da amidalite nas crianças é você tratar adequadamente, né, o tempo certinho do antibiótico, porque se você não fizer aquele tempo adequado, aí 1% dessas crianças pode evoluir para os critérios da febre reumática. É uma doença Thalita, bem eu comum tenho no visto Brasil. vocês usando muito ultrassom nas articulações. A galera da reumatologia tá ficando fera aí na ultrassonografia. Vocês usam o ultrassom no intuito de quê? Ver articulação, drenar? Qual é o intuito da ultrassonografia que vocês usam na hora da consulta? O ultrassom na reumatologia ele vem ganhando espaço nos últimos anos. Ajuda na hora da consulta, Fabrício, ele vai ajudar ali a poder identificar. Estou com uma dor articular, uma dor nas juntas. Será se é só uma dor ou se tem uma inflamação? Né? O ultrassom ajuda a gente a diferenciar na hora se tem uma junta inflamada, porque muitas vezes é uma coisa que você, no exame físico, ou seja, palpando ali a articulação do paciente, você não consegue identificar. E o ultrassom vem para isso. E na infiltração, qual é o papel dele? É você fazer uma punção guiada pelo ultrassom, ou seja, um procedimento mais seguro. Nós vamos entrevistar aqui um dos melhores ortopedistas do Acre, que é o Dr. Marcelo Pimenta. E uma dúvida que eu tenho, que eu vejo da parte reumatológica, ortopédica, é aquela questão do joelho flutuante, cheio de líquido, que vocês vão ali, punciona. Toda vez é necessário punçar, tirar aquele líquido? Para que serve aquele tipo de tratamento de aspirar, drenar aquele líquido lá? Principalmente para alívio da dor do paciente ali na hora, né? O reumatologista ele tem muitas doenças em comum com o ortopedista, então essa é uma dúvida comum. Eu devo procurar um reumato, eu devo procurar um ortopedista? E acaba que o paciente fica na dúvida, mas basicamente se você teve um trauma, uma lesão, uma queda, né, um acidente, você procura o ortopedista. Se é uma coisa que já vem, são sintomas mais arrastados, uma dor no joelho que tem meses, dor nas juntas que tem meses, aí você procura um reumatologista. E essa punção que você diz é quando o joelho fica muito inflamado ou outra articulação, e aí, por meio dessa punção, da agulhazinha lá na junta, na articulação, eu consigo tirar aquele líquido em excesso que está causando uma dor intensa no paciente, porque ele vai distender ali, né, vai aumentar aquela pressão, e eu posso colocar até medicação dentro para alívio daquela inflamação. É para isso que serve. Uma dor longa, uma dor prolongada a partir de quê? 15 dias, 30 dias numa articulação, ou até menos que isso, já é o intuito de eu procurar um reumatologista para ver essa questão dessa dor? Quando a dor é aguda, que a gente chama, menos de um mês, se o paciente não teve nenhum trauma, o que pode acontecer também pós-infecção. Eu tive ali uma infecção, chikungunya, né? E aí eu posso evoluir com a dor articular persistente, dor nas juntas que não passa. Eu posso procurar um reumatologista, sim. Mas se tem aquilo que eu te falei, a ver com trauma, se eu bati, aí eu procuro um ortopedista. Né? Entendi.
Thalita, nós estamos fazendo aí muito diagnóstico, eu acho que o planeta inteiro, a questão da fibromialgia, a questão do lúpus. E eu queria abordar isso com você hoje, duas doenças tão especiais que vocês têm manejado tão bem. E eu vejo muito agora na questão da fibromialgia, que é aquela dor dos 12 pontos dolorosos, uma dor no corpo inteiro. O paciente com fibromialgia, ele sofre tanto, né? Ele tem até leis novas agora, carteirinhas, né? Direito a estacionamento, essas coisas. Thalita, a fibromialgia tem sido o mal do século na área da reumatologia? Na reumatologia ainda é a artrose, Fabrício. Artrose. A osteoartrite, né, popularmente conhecido como artrose, ainda é a principal causa ali, aquela doença reumática ou reumatismo, que as pessoas chamam, que vai levar o paciente lá no nosso consultório. E a fibromialgia talvez seja a segunda. É muito frequente, é cerca aí de 5% da população, né? E assim como o lúpus, por exemplo, a artrite reumatoide, são mulheres na fase ativa da vida, né? Por isso que aquela história de que reumatologista trata idoso não é verdade. A gente trata idoso sim, mas a maioria dessas nossas doenças mais frequentes, como a fibromialgia, por exemplo, são de mulheres jovens, de 30 a 50 anos, né? E acaba que, como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Hoje eu não preciso mais palpar os pontos dolorosos, né? Basicamente, o paciente é caracterizado ali com uma dor no corpo todo, né? Uma dor que não passa de jeito nenhum, aquela dor persistente, muitas vezes tem distúrbio do sono. Por quê? Porque ele não atinge aquele sono profundo, né? E então o sono superficial vai fazer com que ele acorde cansado, por exemplo, tem fadiga junto, pode ter depressão junto também. Então, realmente é uma síndrome dolorosa, é um conjunto de coisas que vão levar a esse diagnóstico. Thalita, a fibromialgia, ela tem causa, ela é genética? Qual é o principal gatilho dela para o paciente desenvolver fibromialgia? E a segunda pergunta dentro da fibromialgia é: o paciente ele vai ser dependente de medicamento o resto da vida? Essa é uma pergunta que não quer calar, Thalita. Eu vou responder essa última primeiro, né? É muito, muito comum, a gente pode usar medicações, mas o passo número 1 do tratamento da fibromialgia ainda é a atividade física. Tem muitos pacientes que não tomam nada, Fabrício, de medicação, né? Porque consegue controlar o que eu tenho. Atividade física, só atividade física? Manejo do estresse. O que acontece? Muita gente é sobrecarregada, tem problema familiar, problema no trabalho, trabalha de 7 às 7, não tem tempo para cuidar da saúde. Então, assim, é impossível o remédio fazer o papel do que eu preciso ajustar no meu dia a dia, né? Eu tenho que ter o manejo do estresse, tenho que fazer aquela higiene do sono, eu não posso ficar no celular até altas horas da noite, porque o sono não vai vir. A insônia, ela produz fibromialgia também, é o gatilho, né? Então, eu não dormir bem pode piorar as dores. Mas né? É genético a fibromialgia? O que é? A gente sabe, o que desenvolve ela? Não tem um fator ainda conhecido para saber o que de fato acontece. A gente sabe que é o regulador ali da dor, é como se fosse um reloginho no cérebro que é desregulado em quem tem fibromialgia. Então, por exemplo, em mim, um abraço não vai doer, mas em quem tem fibromialgia pode doer, né? Então, é aquela percepção alterada. Um simples abraço já dói. Pode doer. É uma percepção alterada da dor. Thalita, tá chegando, tá chovendo perguntas aqui dos internautas. Você tem passagem por hospitais de grandes centros, é verdade, hoje ela também está no eixo São Paulo, Acre e São Paulo. Vendo a estrutura desses locais, o Acre está muito atrás de termos diagnósticos, clínicas, estrutura, de exame e número de profissionais especialistas na área da reumatologia? Hoje eu estou fazendo doutorado em São Paulo, na USP, né? E eu estou semanalmente lá no ambulatório de lúpus e doença de Sjögren. E o que a gente tem de diferente não é muita coisa, Fabrício. A gente tem exames, a gente tem as medicações, né? E a gente enfrenta também as mesmas dificuldades que muitos pacientes. É diferente de você ter um hospital escola, referência, né? Com que tem aqueles exames que, por exemplo, a gente não consegue fazer pelo SUS, que um FAM, por exemplo, não consigo fazer aqui no SUS. É um exame barato, mas que eu não consigo. E
fora, dependendo do centro que você está, na USP, por exemplo, você consegue inúmeros outros exames, mas assim, em termos de profissional, o reumatologista no Brasil realmente está em falta. O último censo que teve lá da nossa sociedade é 0,2% dos especialistas no país, então assim, é escasso mesmo em todo lugar, não é só aqui nós somos 5, né, reumatos atuantes hoje, e falta em todo lugar mesmo, mas em relação a acesso a medicações, a gente tem as medicações de alto custo, né, pelo Estado a gente consegue, e a dificuldade que a gente tem aqui, a gente tem lá, é um paciente com dor crônica com dificuldade de acesso ao psicólogo, ao educador físico, né, tudo isso. Outra pergunta do internauta é: o que causa fibromialgia? Essa doença existiu ou tem tido sua incidência aumentada nas últimas décadas? Ela sempre existiu ou disparou agora? Eu acho que a gente está diagnosticando mais, né? E acaba que a fibromialgia ela também pode estar associada a outras doenças reumáticas, como lúpus, artrite reumatoide, né? As dores crônicas, elas podem vir junto com essas outras doenças inflamatórias. Eu acho que a gente está diagnosticando mais, sim, a fibromialgia, mas ela sempre teve. Outra pergunta do internauta é: o Acre tem algum caso peculiar na questão reumatológica? Existe alguma doença aqui que tenha maior incidência ou menor incidência do que lá fora? Então, a gente tem muitas doenças raras, tem associação de doenças que não é comum a gente ver, como, por exemplo, síndrome do anticorpo antifosfolípide, com uma dermatomiosite, por exemplo. Mas a gente tem, sim, casos raros aqui. Muitas vezes a gente precisa do auxílio de outros colegas de outras especialidades, né, para poder fazer o manejo desses pacientes. Mas, assim, aqui não existe nenhuma a mais que tenha lá fora. A gente tem, no interior do estado, umas peculiaridades de uma doença inflamatória, mas nenhuma específica. Tá? Que Quais tem as mais aqui. raras que você tem encontrado aqui? Que a gente vê aqui na reumato, como essas doenças elas são ali selecionadas para a gente, né, acaba que a gente vê com frequência. Mas as mais raras é a esclerose sistêmica, a esclerodermia, né, difusa, é uma doença rara que tem aqui, tem em Cruzeiro do Sul, que eu já atendi lá também, e eu acho que é uma das mais importantes que a gente tem de raridade, é a esclerodermia. Thalita, tem aumentado muito, acho que vocês também têm feito muito diagnóstico do lúpus, né? O lúpus é uma doença terrível quando ela não é bem tratada, bem cuidada. E no Acre tem tido muita incidência, está subindo muito. O Rinauro, o doutor Rinauro esteve aqui, né? E ele falou que lá no ambulatório e na internação, no hospital, lá na Fundação Hospitalar, tem tido muito questão do lúpus. Como é que tem sido esse diagnóstico? Como é que tem sido o tratamento? Como é que está sendo o cuidado desses pacientes? Já que tem aumentado muito a questão do lúpus aqui, é uma doença que complica o corpo inteiro. Como é que está sendo o desafio do lúpus no Acre para vocês da reumatologia? O lúpus eu tive na enfermaria da clínica médica, na Fundacre, ano passado, e toda semana tinha paciente com lúpus internada. E realmente é um desafio, porque as que é mais comum em meninas, né, mulheres jovens, é o que a gente mais vê. Qual é a idade, Thalita? Olha, Fabrício, pode ter até neonatal, né? Até bebezinho, mas o que a gente mais vê na internação é entre 15 e 30 anos. São mulheres bem jovens, meninas bem jovens, com acometimento dos rins, de sistema nervoso central, muita água no pulmão, né? São essas as que mais internam. E a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade com o tratamento, com o segmento dessas pacientes, né? Porque realmente são muitas e, às vezes, não tem só o lúpus, elas têm outros problemas associados, né? Pode já ter um dano ali renal, uma alteração na função renal por esse rim sofrendo há muito tempo com a doença, né? Então, acaba que aí vem a pressão alta junto, aí tem que ter ali um nefro olhando junto com a gente, né? Acaba que a gente tem um pouco de dificuldade, acesso a algumas medicações, né? Como, por exemplo, a ciclofosfamida, que é um quimioterápico que a gente usa muito na nefrite lúpica e a gente não está tendo, já tem um tempo. Então, pelo SUS, né, eu digo. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, sim, com o manejo dessas pacientes. Outra pergunta do internauta pergunta da doutora Thalita sobre a espondilite anquilosante. A gente tem visto muito diagnóstico aqui no Acre, né? Radiológico,
nas ressonâncias, nas tomografias, já está vindo com diagnóstico. Thalita, como é que é feito de verdade o diagnóstico da espondilite, anquilosante e tratamento? E por que essa incidência é tão grande aqui no Acre de espondilite? A espondilite, a gente tem os critérios diagnósticos bem definidos, né? Ou alteração na ressonância, ou no raio-x naquelas doenças mais avançadas, ou a presença do fator genético, lá o exame de sangue, que chama HLA-B27 positivo. Mas a gente tem B27 positivo. Isso, detectado. Só que a gente tem que ter cuidado com esse diagnóstico, porque tem uma parcela da população com HLA detectado que não tem a doença, né? E, por exemplo, a gente pode ter alguns fatores que também alteram uma ressonância, simulando uma espondilite, que é da família das espondiloartrites, é um grupo de doenças, onde eu tenho a artrite psoriásica, a reativa, a relacionada com doença de Crohn e retocolite, e tenho a espondilite anquilosante, que esse nome até já mudou recentemente, eles já estão recomendando que se fale espondiloartrite axial. Olha, conversar com uma pessoa atualizada é outro nível, viu, gente? Está aqui dando um show nas doenças de articulações. A psoríase, ela acabou de tocar aqui, né? O pessoal vê aquelas manchas na pele, nas articulações, couro cabeludo, na palma da mão, planta dos pés. E, na verdade, a pessoa também está sofrendo com uma enfermidade articular. E a doutora aqui está dando um show. E essa espondilite, que mudou o nome para espondilite? Espondiloartrite axial. Espondiloartrite axial. E aí a gente tem que ter cuidado com esse diagnóstico, né, Fabrício? Porque muita coisa pode alterar uma ressonância de sacroiliaca, que é aquela articulação do quadril que a doença inflama, uma infecção, um trauma, uma medicação, como, por exemplo, o Roacutan, quando a gente trata a acne, né? Tudo isso pode alterar uma ressonância. Então, a gente tem que ver os critérios diagnósticos. O Roacutan altera a ressonância? Pode alterar. Pode simular uma espondiloartrite, uma espondilite, e é só o uso da medicação. E só o uso da medicação. E qual é a idade o paciente mais acometido da espondilite? Na fase inicial, antigamente a gente pegava os pacientes mais deformados já, né, com anos, porque a espondiloartrite, a espondilite, é aquela dor na coluna que incomoda, mas eu vou tomando um anti-inflamatório aqui, eu mudo o colchão, e assim os anos vão passando, a doença vai agravando e daqui a pouco eu estou com a deformidade, mas também uma doença de paciente jovem, menor que 45, 40 anos. Estou abismado aqui hoje, viu, gente? Estou assustado. A mulher é um livro, Thalita. E hoje esses pacientes que chegam atrofiados, já chegam, né, com articulações desgastadas, né, mudança de posição. Como é que está sendo o tratamento desse pessoal? Como é que está sendo a recuperação desse pessoal? Principalmente idoso, mas tem muito jovem, você falou também. Como é que está sendo a questão do processo de recuperação, reabilitação desse paciente? Hoje em dia é para a gente ter menos paciente com dano já, né, com as deformidades que a gente chama, justamente por conta do avanço do tratamento nos últimos anos e a gente hoje tem mais facilidade de acesso aos imunobiológicos, aos imunossupressores, que a gente usa para tratar a maioria dessas doenças inflamatórias. E acaba que mesmo o paciente com deformidade, ele vai ter dor e ele precisa ser acompanhado por um reumatologista, aí a gente encaminha para fisioterapia, para reabilitação mesmo, terapia ocupacional. Muitos têm dificuldade para abrir uma lata, um pote simples, têm dificuldade para segurar um pente, né? Então, eles precisam de reabilitação para poder manter ali aquele dia a dia sem apoio de ninguém. Outra coisa que está me chamando muita atenção é o uso dos imunobiológicos, né? O pessoal usa muito, um deles é o Mira. E tem vários, dos DABs da vida, aí vocês utilizam todos, né? De A a Z. Thalita, como é que tem sido o resultado desses medicamentos imunobiológicos? Como é que tem sido a indicação? Para esses tipos de espondilite, degeneração, na fibromialgia, se vocês estão usando ou não. Como é que está sendo o resultado desses imunobiológicos? Vocês estão freando o sistema imunológico do paciente? Como é que acontece? O que ocorre? Explique isso para a gente, que isso gera uma dúvida em mim, na população. Porque é tanto medicamento de alto custo, medicamento caro, né? Medicamento, a gente está falando de 8 mil, 10 mil, 30 mil reais, e o paciente tem que tomar ele uma vez por mês.
Isso. Tem medicação que a gente usa uma vez por mês, tem semanal, tem a cada 2 semanas, tem a cada 6 meses, por exemplo, e eles são reservados para as doenças inflamatórias. Na fibromialgia a gente não usa, que não tem evidência, não tem indicação, nem na artrose, né? Mas para lúpus, para espondilite, artrite reumatoide, a dermatomiosite, essas doenças autoimunes onde o meu corpo está atacando as minhas células, né? A resposta é muito boa, né? Eles vieram para mudar o curso das doenças justamente para o paciente não evoluir com o pior desfecho, que é a deformidade. Né, para ele manter junta boa, ter articulação com boa mobilidade. Para isso que os imunobiológicos vieram para salvar a vida do paciente, controlar uma atividade, por exemplo, do lúpus, parar de atacar o sangue, parar de atacar a pele, parar de atacar o rim. Para isso que eles vieram. Eles salvam vidas também, além de evitar Pergunta a aqui do deformidade. internauta. Vocês ainda estão usando muito corticoide anti-inflamatório, a reumatologia? Porque antigamente, até vou colocar aqui um pouco do meu pensamento em cima dessa pergunta do internauta. Antigamente se usava muito prednisolona, né? Usava muito o diclofenaco, nimesulida. E toda dor, né? Ficou esse negócio na sociedade de uso do anti-inflamatório. E a nefrologia ele é contra, porque vai lá e produz insuficiência renal. A endocrinologia é contra, porque vai lá e dá distúrbio, né? E etc. Como é que está o uso disso hoje, ainda dos anti-inflamatórios e dos corticoides nesses pacientes? O reumatologista ele tende a usar o anti-inflamatório prolongado na espondilartrite, na espondilite anquilosante, que acaba que hoje é uma das poucas doenças que a gente usa que tem evidência do uso prolongado do anti-inflamatório. No geral, a gente não usa não, justamente por conta desses efeitos adversos, né? Que é estômago, é rim. Agora, o corticoide, antigamente realmente usava dose alta, por tempo prolongado, a perder de vista. Era comum você ver paciente usando 10, 20 anos, né, de corticoide. Hoje em dia, qual é o objetivo? A gente não faz mais, por exemplo, não tem mais indicação da gente fazer numa nefrite lúpica, que está em atividade. Antigamente a gente fazia metil dose alta, 1 grama. Hoje a gente não faz mais, né? Já tem evidência que não mostra benefício. A gente faz uma dose menor. Então, o corticoide é enquanto precisar, pela menor dose possível, pelo menor tempo possível também. Quando a gente consegue, a gente já tira. Tem paciente que a gente não consegue tirar. Aí ele fica com a dose baixinha um tempo. Mas o objetivo hoje é controlar a doença com o imunossupressor ou biológico para poder tirar esse corticoide, assim que possível. Thalita, eu sei que você hoje atende na Fundação Hospitalar, pelo Estado. Você também está na Clínica Santé, né, junto ali com o Dr. Odilson, aquela equipe maravilhosa, que vocês entregam uma medicina de excelência. E você hoje está lá em São Paulo, no Einstein, né? Eu tenho tanto te agradecer pela pessoa que você é, pela profissional que você é, pela mãe que você é, pela família. Eu te acompanhei há alguns anos, tive o privilégio de trabalhar junto com você na Unimed. Trabalhamos a pandemia inteira juntos. Você foi uma daquelas que teve Covid de uma forma grave, né, mas passou pelo Covid, venceu e está aqui vitoriosa e a cada dia mais atualizada. Eu e minha família, nós temos muito que agradecer pela sua pessoa, né? Quem conhece a Thalita sabe desse exemplo de caráter, uma pessoa idônea, uma médica de excelência e uma pessoa muito querida na sociedade acreana. Quero te agradecer pela sua vinda aqui, te honrar, né, pela sua pessoa e deixar esse tempo aqui agora para você, para suas considerações finais. Tá. Te agradecer mesmo, de coração. Obrigada, tá, Fabrício, pelo convite. E a gente realmente trabalhou um tempinho juntos lá na Unimed, era uma família, né? Cada um se apoiando. E o meu recado para os pacientes é: se você procure um reumatologista, se você tem dor nas juntas persistente, que não melhora com nada, não fica tomando anti-inflamatório, né, para mascarar ali, para achar que vai passar. Se tem mais de 1 mês sofrendo com dor na coluna, se está tendo uma febre esquisita, perdendo peso, principalmente se você é jovem também está tendo esses sintomas, e se tem histórico na família de doença reumática, e tem uma dor assim que está te incomodando no dia a dia, está prejudicando o teu trabalho, o teu relacionamento com as pessoas, procure um profissional para te ajudar, para não ficar se automedicando, né? E porque essas doenças são totalmente tratáveis e as pessoas melhoram muito, melhora a qualidade de vida. É isso.
Thalita, muito obrigado, te agradeço, que Deus te abençoe, te guarde e continue essa profissional de excelência ajudando a sociedade acreana. Eu quero agradecer a você pela sua preferência, pela sua audiência, um resto de semana abençoado, que a semana seja de muita vitória, muita paz, qualquer dor articular, qualquer problema músculo-esquelético, tá? Aí uma dor que já está arrastando mais de 30 dias nas articulações, procure a doutora Thalita Ribeiro, ela é de confiança, é um nome que vai fazer muita história no estado do Acre ainda. Quero agradecer a você, que Deus abençoe. Um abraço a todos da Clínica Santé, lá da Clínica Renal, Dr. Ricardo Sena também, Monicelli, pessoal maravilhoso, e que Deus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado. Thalita, obrigado, Vicky.